Oi, meus amores, boa tarde. Então, essa semana a gente está fazendo o início das apostilas novas, né, que chegaram aí pra gente. E hoje, na nossa aula de humanidades, né, a gente vai falar sobre a desigualdade social no contexto brasileiro. Quando a gente fala em desigualdade social, a gente pensa logo o quê? Quando a gente pensa que eu posso e o outro não pode, né? E esse tema no nosso país existe muito, né? A gente sabe que existe em outros, mas no nosso, né, a gente consegue ver melhor isso, né? Com as reportagens, com as leituras, né? Até mesmo muitas vezes no contexto em que a gente está inserido, né? Aonde a gente trabalha, enfim. Então, esse capítulo 4 vai tratar sobre isso. Então, lá na página 3, tá? Da nossa apostila de humanidade, está dizendo o seguinte: desigualdades sociais, compreendendo o meu papel na sociedade. Por que a gente está falando aí de desigualdades no plural? Porque não existe só a desigualdade, né, em situações financeiras. Existe as desigualdades na situação racial, na situação de gênero, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos ler e marcar aí na página 3, situação problema. Quando a gente fala, abordaremos a problemática da desigualdade social a partir da má distribuição de renda e de todas as consequências, como a fome, a miséria, decorrente da concentração de riqueza por pouquíssimas pessoas, além das diversas desigualdades existentes, como a racial e a de gênero, e os impactos em uma sociedade. Então a gente vai destacar aí, ó, com o marca-texto, o que a tia acabou de ler aí, que está nesse quadradinho amarelo aí. Por que aqui, ó, quando fala concentração de riqueza por pouquíssimas pessoas? Porque a gente vive em um país onde poucas pessoas têm muito, né, muita riqueza, muito dinheiro, falando em palavras claras, e muitas pessoas, né, que é considerada uma maioria, tem muito pouco, né? Vive em condições precárias, falta às vezes o que comer, não tem energia elétrica, né? É um lugar insalubre, que não tem higiene nenhuma. Enfim, existe essa desigualdade nos dias atuais, né? Pessoas muito pobres, muito carentes, e a gente vê um pouco dessa solidariedade até de várias pessoas, né, fazendo muitos movimentos sociais para ajudar essas famílias que precisam, né? Nesse momento aí da quarentena, a gente está vendo muito esse tipo de mobilização, né? Pessoas com ideias, com sugestões, ajudando mesmo para que não falte alimento para essas famílias que são chamadas de pobres, né? Que vivem na pobreza, que não falte algum tipo de recurso a ela para que ela possa se manter durante esse momento difícil que nós estamos vivendo. A seguir, nós temos aí um texto, né, de Manuel Bandeira, que se chama O Bicho, e fazendo uma comparação a esse texto, nós temos a música que se chama O Homem que Não Tinha Nada, né? Que é do rapper Projota. A música e o texto faz uma leitura dessas condições que vivem essas pessoas, né? Fala dessa desigualdade que existe. Mas a gente não vai ler, não. Vocês vão ouvir e ver já já nos vídeos que eu vou colocar aqui, tá bom? E na sequência, lá na página 5, nós temos aí, ó, seção de atividades sobre o conteúdo do texto e contexto, ou seja, sobre o texto
e sobre a música, a letra da música. A partir da leitura crítica, façam uma análise das realidades descritas em ambos os textos e discuta se há uma igualdade entre eles, né? Se está falando do mesmo assunto. O que o poema de Bandeira e a música recente apresentam em sua essência? Por quê? A gente sabe que o texto de Manuel Bandeira foi escrito há muitos anos atrás. E a música, né, é uma letra mais atual, né, da nossa realidade, né? Em épocas tão diferentes, eles estão falando da mesma coisa, essa mesma situação permaneceu, né? Seguiu aí durante esse tempo todo, não mudou nada. Os textos apresentam situações reais ou fictícias? Aí tá falando que é em grupo, mas nós estamos em casa, então vai ser a opinião de vocês, tá? Elequem os problemas sociais descritos em cada composição e posteriormente compartilhe suas análises com a turma. A gente já falei, a gente não está em turma, então você vai fazer aí uma série de observações, né? O que vocês observaram entre a música e o texto, tá? Para você, qual é o principal problema associado, né, apontado em ambos os textos? De que está falando? Então, vocês vão colocar aí, né, a opinião de vocês em relação ao que foi tratado no primeiro e no segundo texto, tá bom? Beijos!